Bom dia, tudo bom? Espero que sim. Vamos de Salmos. Ontem eu falei sobre a Salmos 73, onde falava sobre o problema da prosperidade do mal, né? Eu falei porque o salmista perguntava por que as pessoas parece que aos olhos das pessoas ela prosperava, não acontecia nada com ela, e porque as pessoas boas, ou seja, ele que era uma pessoa boa, fazia as coisas para agradar a Deus, e com ele às vezes acontecia diferente, né? E hoje eu vou meditar no Salmo 75, onde fala assim: Deus é o juiz. O Salmo 75, o salmista vem falando assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo ao soberbo: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levantai as vossas forças, não levanteis altivamente a vossa força, nem falais com insolência contra a rocha, porque não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta, porque a mão do Senhor é um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sobem até a escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Amém. Aqui Deus vem dando uma resposta do que foi falado ontem. O salmista falava porque os ímpios, os maus prosperam. O Salmo 75, ele vem baseado no louvor a Deus, julgamento dos ímpios e encorajamento. Deus, ele julgará os ímpios e os orgulhosos. Então, ontem eu falei, né, no Salmo 73, o problema da prosperidade dos maus. E o salmista falava que aparentemente os maus ele prosperavam. Parece que assim, aparentemente não acontecia nada com eles. E o salmista falava: por quê, Senhor? Eu sou uma pessoa que eu procuro buscar o Senhor, procuro buscar fazer a tua vontade, e sempre eu estou passando por tribulações, por perseguição, por angústia, por dificuldade. E as pessoas mal, eu não vejo acontecendo isso, né? O salmista estava falando isso com Deus. Mas aqui já no Salmo 75, falando que Deus, ele é o juiz, que chegará um dia em que Deus vai julgar os ímpios, que Deus vai trazer justiça, que Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele não vai deixar nada ser passado em branco no dia do juízo. Tem coisas que acontecem nessa vida aqui que muitas vezes a gente se revolta. O meu marido mesmo, ele assiste o Jornal Nacional, que é uma bênção. Eu falei: o homem está gostando de ouvir notícia ruim. E ele é revoltado com essas coisas. Ele fica falando que está tendo guerra não sei aonde, e ficam matando criança inocente, e ficam matando mulher, que já devia Deus chegar nesse mundo e destruir tudo, sabe? E aí ele fica revoltado, aí ele fica achando que tem que tacar uma bomba e sair matando todo mundo logo de uma vez. E a gente sabe que não é bem assim que vai acontecer. Deus, ele vem falando aqui no Salmo 73, que os maus, os maus, os arrogantes, os soberbos, eles estão prosperando por um momento, mas que chegará o dia em que eles prestarão conta a Deus, porque Deus é o juiz. Deus,
Um dia ele vai vir neste mundo e ele vai julgar. E a palavra de Deus fala assim, ó: terrível é aquele que caiu na mão de Deus. Então, a gente sabe que Deus, ele é um juiz justo. Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele não é um Deus de injustiça. Nós sabemos que a gente vive num mundo no qual não tem justiça, não tem justiça. A pessoa que era para estar preso, ela não está. A pessoa que era para cumprir uma pena de 20, 30 anos, ela fica 2, 3 anos, aí vão lá pagar fiança, tira aquela pessoa da cadeia, e aquela pessoa vai lá e vai fazer tudo de ruim que ela fazia antes. Então, a gente sabe que nesse mundo não tem justiça. E isso, muitas vezes, revolta as pessoas. E é natural o ser humano ficar revoltado e perguntar para Deus: mas Senhor, por quê? Por que eu não faço nada dessas coisas? E muitas vezes as coisas para mim na minha vida não dão certo. E aquela pessoa que faz isso, aquela pessoa está lá, andando de carrão, olha o tamanho da casa que aquela pessoa tem, a pessoa está prosperando. Mas Deus, ele sabe de todas essas coisas. Nada nessa vida passa desapercebido dos olhos de Deus, porque Deus há de trazer juízo a toda a terra e ele julgará o ímpio. Outra coisa que eu achei aqui muito interessante, que fala assim, acho que é no verso 8, que fala assim, ó: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sobe-o até a escória, todos os ímpios da terra. Deus, ele virá com um cálice, ele está prometendo aqui, ó, que na mão dele há um vinho sem mistura. E no 9, o salmista fala assim, ó: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas as forças do justo será exaltada. Então, Deus, ele vai exaltar aqueles que são humilhados e vai humilhar aqueles que se exaltam. Aqueles que se exaltam nas custas do pobre, se exaltam nas custas do órfão, da viúva, né? Quantas coisas estão acontecendo nesse mundo em questão de fraude, de roubo contra os aposentados, pensionistas, pessoas idosas que trabalharam tanto nessa vida para ganhar talvez um salário mínimo, que seja 2 salários, para depois chegar um grandão, né, e vir, tipo assim, roubar essas pessoas. Então, a gente sabe das coisas que estão acontecendo nesse mundo, é coisas que Deus vai julgar no momento e na hora certa. Então, a nossa confiança em Deus, ela tem que estar firme e inabalável. Por mais que a gente veja injustiça nesse mundo, a gente sabe que um dia haverá justiça. A justiça de Deus haverá nessa terra. E que Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã. Que nós possamos pedir para Deus que Deus faça justiça por nós. E que Jesus venha logo a este mundo, porque cada dia que passa esse mundo está cada dia mais difícil de viver. Mas que Deus possa vir logo para que Ele possa trazer justiça, né? Para que Ele possa nos defender, né? Porque só Deus pode nos defender mesmo, mas ninguém. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas mal e que Deus nos ajude a ser fiel a Ele, a ser pessoas boas e estar sempre com Deus, aconteça o que acontecer, custe o que custar, que nós possamos estar sempre com Deus, momentos bons, momentos ruins, mas sempre com Deus, porque com Deus a gente só ganha, a gente não perde, só ganha. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Este é o meu desejo e a minha oração para cada um. Amém.